Você já parou para pensar como será a aparência real de um anjo? A maioria de nós imagina bebês gorduchos, com asinhas, ou homens bonitos de túnica branca. Certo? Esqueça tudo o que você viu nos filmes e nas artes renascentistas. A Bíblia descreve seres celestiais de uma forma muito mais complexa e, para alguns, até assustadora. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos textos sagrados para descobrir a verdadeira e chocante aparência dos anjos, querubins e outros seres celestiais. Prepare-se para uma jornada que vai mudar sua percepção para sempre. A imagem do anjo como um bebê ou um homem comum é uma invenção cultural, consolidada principalmente no Renascimento. O historiador judeu Flávio Josefo, no século I, já dizia que a verdadeira representação dos querubins havia se perdido. Na verdade, essa imagem fofa vem de uma mistura com o deus grego, Cupido, e os famosos putos. Mas os hebreus antigos, quando ouviam a palavra anjo, provavelmente pensavam em figuras poderosas e híbridas, como os Lamassu da Mesopotâmia, guardiões com corpo de touro ou leão e asas. E é exatamente essa linha de pensamento que vamos encontrar nas Escrituras. Prepare-se, a descrição mais detalhada e alucinante vem do profeta Ezequiel, no primeiro capítulo do seu livro. Ele está às margens do rio Quebar, quando o céu se abre e ele tem uma visão de Deus. Ele vê um vento tempestuoso, uma nuvem de fogo, e no meio, 4 criaturas vivas. À primeira vista, tinham semelhança humana, mas era só o começo. Cada um tinha 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi, à esquerda, e um de águia. Os seus pés eram retos, como os de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, e não parava por aí. Eles corriam e relampejavam como tochas de fogo. Mas talvez a parte mais perturbadora da visão de Ezequiel sejam as rodas. Junto aos seres, ele viu rodas brilhantes como turquesa, que pareciam estar uma roda no meio de outra roda, e elas podiam se mover em 4 direções, sem precisar virar. O mais impressionante é que essas rodas eram tão altas, que metiam medo. Estavam totalmente cheias de olhos ao redor. Eram olhos nas costas, nas mãos, nas asas e nas rodas. A mensagem é clara. São seres que tudo veem, guardiões onipresentes da glória divina. Acima dessas criaturas, havia um firmamento de cristal e um trono de safira. E sobre o trono, a glória do Senhor. O próprio Ezequiel, diante daquilo, caiu com o rosto em terra. Ele não estava diante de um ser sereno e calmo. Ele estava diante de um mecanismo vivo e aterrorizante de poder e fogo. Não são apenas os querubins. O profeta Isaías, no capítulo 6, tem um encontro com outra classe, os serafins. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa queimar ou ardente. Na visão de Isaías, eles estão acima do trono de Deus, e cada um tem 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam sem parar: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Era um clamor tão poderoso, que as ombreiras das portas se moviam, e a casa se enchia de fumaça. A humildade deles é tão grande, que precisam cobrir o rosto diante de Deus, e a sua presença é tão intensa, que é como estar diante de um sol vivo e flamejante. Mas por que essa aparência bizarra? Por que criaturas com 4 rostos e rodas cheias de olhos? Teólogos explicam que, ao contrário da arte humana, que tenta suavizar o divino, a Bíblia mostra que os anjos representam a totalidade da criação e os atributos de Deus. Os 4 rostos dos querubins, homem, leão, boi e águia, são vistos como símbolos da perfeição da criação de Deus. A inteligência do homem, a realeza do leão, a força de serviço do boi e o mistério da águia. Eles são a escolta de honra que carrega e anuncia a majestade de Deus. E a quantidade de olhos simboliza que nada foge à vigilância divina. É a sabedoria e o conhecimento absolutos de Deus em ação. Mas, calma. Se os anjos são tão terríveis assim,
Porque muitas vezes eles aparecem como pessoas comuns, simples, em contexto. Quando os anjos visitam Abraão, ou quando Gabriel aparece a Maria, eles assumem uma forma humana para interagir conosco, sem nos matar de medo. A palavra anjo significa mensageiro. Quando a missão é entregar uma mensagem simples, eles podem se apresentar de forma acessível. Mas quando Ezequiel, Isaías ou Rô, ou em Patmos recebem visões da glória celestial, a cortina se abre e eles veem a verdadeira essência daqueles seres, aterrorizante, bela e poderosa. O objetivo dessas descrições não é nos deixar apavorados, mas nos mostrar a transcendência de Deus. Se os seres que estão ao redor do trono são tão impressionantes, imagine aquele que está sentado no trono. Ezequiel termina a visão dizendo: este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isso, cai sobre o meu rosto. Se você gostou de conhecer esse lado oculto da Bíblia, deixa aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa saber que anjo não é bicho de pelúcia. Deus te abençoe.